Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos os obreiros, a todos os colaboradores, CPOs, a todos os discípulos que agora estão participando da classe para obreiro e colaboradores. Nós outros, todos os domingos, aqui estamos para que através desta classe, desta meditação, todos possam estar edificados, todos possam estar fortalecidos e nunca se desviar dele caminho e nunca cair em um laço, não ser sequestrado por ele laço dele pecado, por ele laço deste mundo. Nós outros, todos os domingos, estamos meditando na segunda epístola de Pedro. Já meditamos todo ele capítulo 1, já finalizamos domingo passado ele capítulo 2 e hoje vamos dar início ao capítulo 3, e onde vamos meditar dele versículo 1 até o versículo 6. Serão 6 versículos que vamos a meditar. Mas antes de hablarmos, de meditarmos, vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo abra o entendimento, para que o Espírito Santo conduzca esta classe. Cerre seus olhos. Meu Deus e meu Padre, uma vez mais lhe agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos aqui edificando a tus discípulos, alimentando-os, melhor dito, porque quando um discípulo está alimentado, a probabilidade de cair em um laço é mínima, a probabilidade de ser sequestrada é mínima. Espírito Santo, abre o entendimento de todos, que todos possam entender através de tu Espírito, através dele, Senhor, ele, Senhor, pueda falar com todos. Bendiga-los. Se há alguém nesta classe ou participando da classe com uma indisposição, com uma preocupação ou com um dolor mesmo, que todo ele mal seja eliminado, que todo ele mal seja atado, e que ele, Senhor, pueda fortalecê-los. E se há alguém que está quase, Espírito Santo, caindo em um laço, que venga através desta classe despertar, está alerta para não cair no laço. Tome a direção, conduzca esta classe em nome do Senhor Jesus. Bueno, vamos hoje dar início ao capítulo 3 e meditaremos os 6 versículos, dele versículo 1 hasta o versículo 6. Aí está o tema da classe de hoje. E nos últimos dias vendrão escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências. Veja que, e nesses últimos tempos, nós outros hemos visto muita gente burlando-se das coisas de Deus, escarnecedores. E a maioria dos escarnecedores são aqueles que já conhecem a verdade, são aqueles que já usaram a verdade para ajudar muita gente e que hoje, desafortunadamente, usa a mesma verdade não para ajudar, mas para desviar muita gente da vida eterna. Medite comigo nesse versículo 1 dele capítulo 3 de 2 Pedro e preste muita atenção no que Pedro está explicando. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Amados, esta é já a segunda carta que os escrevo, em las quais, como um recordatório, despierto em vosotros vuestro sincero entendimento. Pedro já tinha enviado a primeira carta e ele teve que enviar uma segunda carta. A intenção de Pedro era recordar, despertar ele sincero entendimento dos discípulos, dele povo, porque uma vez que nós outros
entendemos a direção de Deus, obedecemos, não permitimos que nossa vontade prevaleça, somos sinceros em nosso falar, sincero em nossa servidumbre, há sinceridade em todo o que hacemos, aí há a presença do Espírito Santo, porque quando não há sinceridade, há coisas escondidas, quando não há sinceridade em lo que hablamos, em lo que hacemos, o Espírito Santo não pode jamais actuar. Amados, esta é já a segunda carta que os escrevo, em las quais, como recordatório, está recordando algo que ele já tinha dito: desperto em vosotros vuestro sincero entendimento. Ou seja, eles estavam entendendo, queriam entender, porque não estavam permitindo que sua própria vontade viera a prevalecer. Coloque a explicação, por favor, para que todos possam acompanhar a explicação. Aí diz assim: aqui Pedro destacou claramente que ele foi o autor das duas cartas, a primeira e esta sua segunda carta. Digo aqui, desperto vuestro sincero entendimento. Sincero não é a melhor tradução e preferimos o adjetivo limpo. Quando a pessoa é sincera em las coisas de Deus, é de estar limpa, limpa em sua consciência, limpa em sua maneira de servir a Deus. Por eles permitirem entender, eles permitirem estar entendendo o que o Espírito Santo estava falando através daquelas duas cartas que era para recordá-los, porque todos os dias o Espírito Santo está recordando-nos que devemos vigiar. Todos os dias o Espírito Santo está recordando que temos que fazer nosso mantenimento espiritual. Aí estamos vivendo o ayuno de Daniel, é um mantenimento espiritual, para que aquele fogo mantenha-se encendido, para que nossa vida com Deus mantenha-se limpa, mantenha-se sincera, mantenha-se em agradar a Deus. Então nunca vamos a cair em um laço, como muitos, por não ser sinceros, por não se manter limpo em sua sinceridade, foram sequestrados por um laço. Versículo 2, mire que Pedro habla: para que recordeis las palavras ditas de antemano por los santos profetas. Mire que Pedro apenas estava recordando o que os santos profetas já tinham dito antes, porque todos nós outros sabemos que os profetas usados por ele Espírito Santo estavam sempre dando ao povo uma direção para que a sinceridade de eles pudesse estar limpa ante aos olhos de Deus. E ele mandamento dele Senhor e Salvador declarado por vossos apóstolos. Ou seja, Pedro estava recordando a gente que o trabalho que ele estava fazendo era ele mesmo trabalho que Jesus hizo. Era ele mesmo trabalho que os profetas fizeram antes de ele. Pedro não se considerava melhor que nadie, melhor que Jesus, não, apenas estava permitindo ser usado por ele Espírito Santo para permanecer a igreja na presença de Deus e todos despertos para não ser enganado por os espíritos enganadores. Aí diz a explicação: vemos que Simão Pedro não se colocava a si mesmo em uma posição superior a la de los demais apóstolos, sino que se considerava
uno mais entre eles. Pedro não se considerava melhor que Pablo, que Juan, que Mateus, que Lucas, não. Ele se considerava uno mais, sendo usado por Deus. E isso é muito chévere. Quando a pessoa se considera, eu sou uno mais, que o Espírito Santo elegeu para usar. Não sou nada. Não sou melhor que fulano ou mengano, mas eu sou morada, sou templo do Espírito Santo e é dado permisso para que ele pueda usar-me e ajudar outras pessoas. Versículo 3, Pablo habla assim: ante todo, saber isto, que em los últimos dias vendrão burladores, com su sarcasmo, seguindo suas próprias paixões. Pedro estava abrindo os olhos de los discípulos, de las pessoas, que nos últimos dias, ele diz, vendrão burladores. Esses burladores eram pessoas que já estiveram em meio de eles. Eram pessoas que já tinham servido à la verdade. Aí ele diz, com sarcasmo, seguindo suas próprias paixões. Aquela pessoa que não quer deixar de fazer sua própria vontade. Aquela pessoa que sabe o que tem que fazer para agradar a Deus, mas sua vontade ou suas vontades ha estado sempre em primeiro lugar. Aí está a explicação. Esses burladores seriam os apostatas. Sabe o que é apostatas? São aqueles que um dia negaram a fé. São aqueles que um dia renunciaram à fé. Já não queriam mais servir à la palavra. Já não queriam mais submeter-se à la palavra. E eles abandonaram a fé. Quantos que você conhece, quantos que eu conosco, que um dia estuvo obedecendo a verdade, usando a verdade para arrancar demônios de pessoas, usando a verdade para levantar gente caída, para sacar pessoas de profundas tinieblas. E hoje estão nessas profundas tinieblas, burlando-se de Deus, burlando-se da palavra de Deus e negando a fé por causa de plata, por causa de prazer sexual, por causa de desejos próprios, por não querer obedecer a Deus. Aí diz a explicação que ele, apóstolo, descreve e evidentemente figuraria que viviam de acordo com seus malos desejos ou paixões, sem tentar seguir as orientações da palavra de Deus. Se hoje eu não quero mais, se hoje você não quer mais seguir as orientações da palavra de Deus, você vai negar a fé. Você vai negar ao próprio Deus e volver a ser escravo do laço, das paixões, do desejo da carne, e será uno que vai burlar-se de Deus e das coisas de Deus. Versículo 4, mire que está escrito: e dizendo, onde está a promessa de sua venida? Há 2000 anos atrás, Pedro, usado por ele Espírito Santo, estava orientando que essas mesmas pessoas que negaram a fé, essas mesmas pessoas que renunciaram à fé, elas mesmas iam dudar da venida de nosso Senhor Jesus. E dizendo, onde está a promessa de sua venida? Porque desde que os padres dormiram, todos continuam tal como estava desde o princípio da criação. Ou seja, vindo o espírito enganador
usando essas pessoas, dizendo, Jesus não volverá. Jesus não vai volver, para que estes daquela época desistiram da salvação. Eu não sei se vou alcançar o arrebato. Aí está escrito que Jesus vai arrebatar sua igreja. Quando? Não sabemos. Mas ao dia que uno morre, sua alma já é levada para um lugar de descanso. Se eu não encontrar a Jesus nele arrebato, eu o encontrarei nele dia da morte. Porque quando uno morre, o mundo já se acabou para aquela pessoa. Através do arrebato ou através da morte, a mim não importa. O mais importante é viver a eternidade com mim, Senhor Jesus. E Pedro estava dizendo, eles vendrão para criar uma confusão, para deixar as pessoas confundidas acerca da salvação. Aí está a explicação. Se havia estado ensinando por anos que o Senhor Jesus vendria à la terra para recorrer sua igreja. Ou seja, Pedro trabalhava, Pedro e os discípulos trabalhavam para mostrar para as pessoas que Jesus ia venir. Ele vino, sacrificou sua vida, ressuscitou de los muertos e digo, irei para mi Padre. E na casa de mi Padre há muitas moradas. Eu irei para preparar a morada para todos e eu regressarei. Ele vendrá. Ele dia, a hora, não sabemos, mas será justamente o arrebato em uma hora que nada está esperando. Em uma hora em que todos estejam como o diabo quer, pensando que Jesus não volverá. Quando os demônios manifestam na igreja e nós outros perguntamos, eles confessam que eles sabem que o regresso de Jesus não está lejos, está cerca. Por tudo que está acontecendo, por tudo que está sucedendo nele mundo, as señales estão fortes que Jesus está cerca, mas o diabo aproveita para usar pessoas para enganar hasta os que já estão salvos. Mire a explicação. Assim que ela pergunta, onde está a promessa de sua venida? Ou seja, onde está ele? Era uma forma de expressar sua burla e sua negação de la segunda venida de Cristo. Quando és um incrédulo, quando és uma pessoa que não conhece a verdade, nós outros entendemos. Porque quando eu era incrédulo, eu burlava-se das coisas de Deus. Eu dizia, isso é tonteria, isso tudo é tonteria, bobadas, coisa de salvação, de entregar a vida, porque eu não conhecia a verdade. Mas quando eu conheci a verdade, eu entendi que há vida depois da morte, ou com Cristo, a eternidade com Cristo, ou a eternidade em um lugar de tormento. Eu creio no que está escrito. Agora, se uno nega a fé, se uno abandona a fé, uno será usado para burlar-se e para levar a outros a desviar-se desse caminho. Versículo 5. Pois quando dizem isto, não se dão conta de que os céus existiam desde há muito tempo, e também a terra, surgida del água e estabelecida entre as águas por la palavra de Deus. Antes de existir o ser humano, antes de existir o planeta Terra e todos os planetas, já existia Deus, já existia a Santíssima Trinidade, já existia o céu. Fomos criados por la palavra, fomos criados por Deus. E Ele ha dito que um dia volverá
e este dia pode ser qualquer dia. Se me muero agora, se você se muere agora, Jesus já volveu para você. Jesus já volveu para mim. E não podemos perder esta certeza pelo sacrifício que estamos fazendo, de negar nossa própria vontade, de negar nossos prazeres carnais pela vida eterna. Isso nos dá segurança que a qualquer momento, quando Ele venga ou quando Ele me chame, vamos para um lugar de descanso. Aí ele diz mais, coloque a explicação, por favor. Em primeiro lugar, se nos falou sobre estes que ignoram voluntariamente, parecia referir-se a quienes tiveram grandes capacidades intelectuais e que, de maneira intencional, cerraram sua mente e las afirmações de las sagradas escrituras, ou seja, pessoas inteligentes, pessoas que sabem que Jesus vendrá, pessoas que conheciam a verdade, mas permitiram ser usados pelas tinieblas porque estavam desviados, estavam, desculpa a expressão, podridos espiritualmente e queriam podrir a outros e queriam desviar a outro. Por isso que eu tenho dito a muitos que me perguntam, como hago para estar protegido destes burladores? Está definido, está bautizado com o Espírito Santo, eu estou definido. Não há nadie neste planeta, nem minha amada madre, que consiga convencer-me que eu estou nele caminho correto. Não sou melhor que nadie, nunca serei melhor que nadie, mas estou convencido, estou consciente que estou nele caminho certo e sei para onde vai minha alma. E assim tem que estar você, obreiro. Assim tem que estar você, colaborador, CPOs, evangelizadores e todos os discípulos, seguro, definido de sua vida com Deus. Quando você tem uma vida com Deus definida, não há quem pueda, não há quem logre desviar você dele caminho. Versículo 6, para finalizarmos os 6 versículos. Pelo qual o mundo de entonces foi destruído, sendo inundado com água. Veja que quando, na época de Noé, as pessoas que existiam naquela época não hacía caso de Deus. Noé estava construindo a arca e eles burlavam-se de Noé. Noé estava construindo a arca e eles diziam que Noé estava louco. Mas quando Noé terminou sua obra, a obra que Deus mandou ele fazer, ele entrou em la arca com sua família, a porta foi cerrada e vindo a lluvia, 40 dias e 40 noites. Todo ser vivo acabou. E Deus ha dado a nós outros humanos uma nova oportunidade. E esta será a última geração, onde Ele está dizendo, estou regressando. Estou regressando. Muita gente ha dito, depois eu me arreglo. Depois eu arreglo isso, e temos dito para todos que é uma realidade. A morte é um sopro. A morte vem que você não espera. Quantos que morrem de la nada? Quantos que foram dormir ayer, saudável, tudo bem, e hoje por la manhã não se despertaram? Milhões de pessoas. Mas o problema não é a morte. O problema é para onde está indo el alma. Se el alma realmente está servindo a Deus, os ángeles la leva para um lugar de descanso. Mas se não está, el alma vai
a um lugar de tormento, como a Bíblia nos orienta. E quando pagamos um preço, nós outros estamos definidos em pagar este preço hasta ele fim. A explicação diz assim: este versículo afirma que esta terra está reservada para o fogo. A terra não vai ser mais eliminada com água, mas com fogo. Esta terra vai llenar de fogo. E eu não quero estar aqui para presenciar o que vai passar. Porque depois do arrebato, obreiros, depois que a igreja for arrebatada, o Espírito Santo não estará mais aqui. E aí reinará por um tempo ele anticristo. E muito sofrimento acontecerá. A hora, ele mundo, está reservado para ele juízo. Ele juízo dele fogo. Em outras palavras, ele curso atual de los acontecimentos é temporal. É temporal. Luego vai acontecer. Luego acontecerá. E muitos que hão dito, eu pensava que não era verdade. Muitos, quando escutarem a notícia que milhões de pessoas desapareceram, um vai dizer, era verdade o que minha mamãe dizia. Era verdade o que minha esposa dizia. Era verdade o que meu marido dizia, porque escrito está que dois estarão dormindo juntos e um quedará. Que dois estarão no campo e um desaparecerá. Vai acontecer, desaparecer muita gente e os burladores, os que quedam burlando, os escarnecedores, eles vão dizer, caramba, eu sabia de la verdade, eu conhecia a verdade e eu desprezei a verdade, eu neguei a fé e eu me quedei. Será um dia de amargo, será um dia muito amargo para muita gente em dizer, e agora? O que é que vou fazer? E agora como hago? Porque já não vai ter nem Espírito Santo, já não vai ter nem mais Bíblia, já não vai ter nem mais quem predique, já não vai ter nem nada. E a oportunidade não deixou para trás. Por isso, obreiros, por isso, colaboradores, meditem uma vez mais nesses 6 versículos. Próximo domingo, nós outros vamos ler dele versículo 7 até o versículo 12, 6 versículos mais. Vaja meditando, vaja vivendo de verdade este ayuno de Daniel. Se você aún é bautizado com o Espírito Santo, sem ansiedade, mas determine, eu vou ser bautizado neste ayuno de Daniel. E quem já é bautizado, renovar-se, avivar-se, renovar sua aliança, seu primeiro amor com o Espírito Santo. Aqui estão todas as petições que os tedes hão entregado dia sábado. Todos os sábados, hemos dito, hemos orientado sobre estar vigilante com os laços. Já hablamos do laço de la acomodação, se acorda? Foi dito, foi orientado a todos sobre o laço de la acomodação. Nós outros orientamos sobre o laço de amistade com os incrédulos. Não deixar-se influenciar-se pelos incrédulos, não se contaminar. Ayer nós outros hablamos sobre o tempo. Quantos que há tempo atrás era um bom servo, há tempo atrás viviam em espírito, e passado ele tempo, muitos foram deixando apagar-se. Muitos começaram no espírito e se encontram hoje em la carne. E é isso que entristece ao Espírito Santo. Veja que aquele tempo não passa para ele, senhor Obispo Macedo, não passa. Ele tempo não passa para muitos obreiros e pastores. Claro que ele tempo está passando, estamos envelhecendo, a aparência vai envelhecendo, tudo vai envelhecendo, mas a essência, a fé,
a servidumbre, a espiritualidade mantém-se em evidência. Ele tempo não nos danha. Ele tempo, quanto mais tempo servindo a Deus, mais maduro. Quanto mais tempo nele altar, mais forte. Sabe aonde amaduramos mais? Nele deserto. Sabe aonde fortalecemos mais nossa vida com Deus? Quando passamos pelas dificuldades. Aqueles que não querem passar pela dificuldade, eles crescem débeis. Eles crescem debilitados. E quando vem uma grande tormenta ou uma grande tentação, não aguenta. Mas quando você cresce com Deus, quando você amadura com Deus, ele tempo passa. Mas você sigue brilhando. Você sigue sendo a diferença em todos os aspectos. Você hace a diferença porque não és vencido por ele tempo. Sábado a hora, dia 23 de abril, nós outros vamos estar realizando a quebra dele quinto laço. Será ele quinto laço que será quebrado. Vamos falar de algo muito forte e aqui todos os dias, nele programa Obreiros em Foco, eu estou apresentando a Deus para que você não seja vítima de um laço, mas que você pueda vencer todos os laços e sua vida seja bendecida. Eu gostaria de acordar a todos os obreiros, principalmente a los solteiros, casados, que este jueves agora, nós outros estaremos haciendo ele dia del amor, para os que querem que Deus lhe bendiga abundantemente, ele dia dele novo amor, esse novo amor é ele Senhor Jesus. Quantos que han vivido em uma solidão como solteiros e outros han vivido em uma solidão aún estando casados. Eu atendo pessoas que han dito isso. Eu me casei porque vivia em la solidão, era solteira, era solteiro e minha vida era uma solidão. Eu me casei e sigo em la solidão. Primeiro, porque falta o Espírito Santo. Porque como solteiro, eu não vivia na solidão. Eu já era feliz por causa do Espírito Santo. Mas quando Deus puso a mulher que tenho hoje, é de meus caminhos, e eu nele caminho de Édia, o Espírito Santo nos bendiga muito mais. Não há solidão. Vamos estar jueves bendecendo a todos. Traga fotografia, obreiros. Traga prenda de roupa. Venga aprender. Eu tenho dito para os casados que quando você vem a lutar por seu matrimônio, a que você diga, pastor, meu marido não vem, mas você vem. Minha esposa não vem, pero você vem. Ou vem os dois. Mas nesta terapia do amor, para quem é casado, serve para que aconteça um mantenimento em la vida sentimental, em la pareja. E para os solteiros, é uma prevenção. Hasta você que diga, eu sou viúva, eu não tenho mais marido, não quero casar-me mais, não tenho esposa, mas vou à terapia por prevenção, para não cair no laço do engano. Quantos que hão caído em um laço da vida sentimental? E isso danha sua vida espiritual. Eu estarei 7 da manhã, 3 da tarde e 7 da noite. Nossos amigos de la fé, pastor Gustavo, ele estará às 10 da manhã e 5 da tarde. E pastor Manuel estará 12 del meio-dia. Avenida de las Américas 305, ao norte de Guayaquil, ou em uma igreja universal mais cerca a seu domicílio. Lute para venir, para cuidar de sua vida espiritual, que o Espírito Santo lhe bendecirá abundantemente. Vamos agradecer a Deus. Aqui já estão todas as petições. Eu estarei amanhã apresentando-las a Deus. E sábado, dia 23, vamos quebrar ele quinto laço, porque estou seguro que Deus bendecirá.
Espírito Santo, muitas graças por tudo que hablamos, por tudo que meditamos. Cada domingo hemos sacado proveito desta classe, porque através desta classe, ele que está débil queda forte, ele que está distraído queda alerta, ele que está quase se perdendo, vuelve para ele caminho. Mi Padre, alimenta tus servos, que nadie se perda, mas que todos estejam fortes, todos estejam firmes para vencer todas as batalhas. Espírito Santo, eu entrego-los em tus manos e não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe cair em um laço, mas proteja-nos com tu poder. Amém? E graças a Deus. Que o Espírito Santo lhe bendiga abundantemente e hasta a próxima.